E o vereador Marcos Veloso assumiu no fim de abril a presidência da CPI da Santa Casa. Anteriormente, era presidida pelo agora deputado Toninho de Souza. E é para falar e para saber como ficam os trabalhos desta CPI a partir da decisão do governo do estado de assumir a gestão da unidade, que a gente recebe aqui no estúdio o vereador Marcos Veloso do PV. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, ouvintes. Vereador, antes dessa CPI aqui da Santa Casa, teve lá uma CPI dos filantrópicos que não deu em praticamente nada. Uma CPI que ficou lá 4, 5, quase 6 meses, né? O que é que pode acontecer com essa CPI da Santa Casa? Ela vai cumprir aquilo que ela se propôs? Não, não é o que pode acontecer, é o que vai acontecer. Existe uma CPI aberta para a gente investigar o que aconteceu com a gestão da Santa Casa, que culminou com o fechamento das atividades de uma casa de 2 séculos de existência. Então, nós estamos buscando o que tecnicamente se chama de prova emprestada, em algumas investigações que existe já mais adiantada aqui no estado. Nós iremos conduzir a CPI a partir do início da nossa gestão para que se chegue a um ponto final. Só para tirar uma dúvida, vereador, o senhor colocou aí o seguinte, nós vamos procurar emprestar provas de uma investigação mais adiantada que já existe. Estamos falando de Operação Sangria ou não? Pode ser a Operação Sangria também, mas como você mesmo disse, Lúcio, na CPI dos filantrópicos foram feitos alguns depoimentos, foram juntados documentos pertinentes à Santa Casa. A Controladoria Geral do Estado, ela tem um relatório muito bem elaborado sobre a questão da saúde do Estado e dentro desse relatório da Controladoria Geral do Estado existe algo pertinente aos filantrópicos também no geral. Agora o senhor falava da dificuldade, né, de se ter acesso a alguns relatórios da Santa Casa. O senhor já buscou onde, em quais lugares esses relatórios? Claro, na própria unidade também. E qual foi a resposta que o senhor teve? Parece que não teve uma resposta muito positiva do judiciário. O então presidente Toninho de Souza e a então comissão da CPI, que também mudou a comissão. Era Toninho de Souza, Chico 2000 e Justino Malheiro. Hoje é o vereador delegado Marcos Veloso, Luiz Cláudio do PP e Justino Malheiros do PV. Continua. Eles fizeram uns encaminhamentos à Santa Casa e a alguns setores pedindo informações. A Santa Casa, na então gestão Saboia, não havia essa intervenção, nos respondeu que necessitaria de um prazo de 30 dias para que fosse nos encaminhado toda a documentação solicitada, o que prejudica bastante os inícios do trabalho, mas não impedem. Então, frente a essa situação, e buscando a sua fala inicial, Lúcio, para que não caia no mais do mesmo, para que a gente não chegue na tão falada pizza aí da rua, certo? Tá? Nós vamos buscar em outros locais algumas informações. Órgãos federais, órgãos estaduais e alguns outros órgãos municipais. Vereador, informações que nos possam dar início efetivamente a situações concretas pertinentes à Santa Casa. Vereador, vamos tentar aprofundar mais um pouco. O senhor falou agora há pouco de emprestar provas de outras investigações. Aí, na sequência, o senhor colocou o seguinte, olha, tiveram lá informações importantes na CPI dos filantrópicos. O vereador Marcos Veloso, além de vereador, é delegado da Polícia Civil, está licenciado. Certo. Nós podemos entender aqui que estamos próximos, Mato Grosso estaria próximo de conhecer um grande escândalo de corrupção. Teremos aí o quê? A população vai poder conhecer uma espécie assim de uma gigantesca máfia na saúde? Olha, eu não diria dessa forma. O que eu posso afirmar é que a população vai conhecer uma grande verdade. O que ficar apurado
será publicizado, disse hoje numa entrevista na Rádio Vila Real. Tudo que acontecer na CPI será feito de forma transparente. O senhor já está tendo contato com esta verdade. E Já. ela assusta? Olha, para quem é policial há 31 anos, difícil... Já está acostumado, não é? Difícil se acostumar, ou, perdão, se assustar. Mas o que nos impressiona, e aí eu vou usar uma fala emprestada de um grande delegado de polícia chamado Lindomar Toffoli, que é o meu colega da Delegacia Fazendária. O que fizeram com a saúde pública no nosso estado, particularmente aqui na capital, frente às investigações da sangria, é algo que entristece, porque pessoas perderam a vida por conta dessa organização criminosa que a sangria... Quer dizer, além de apurou. roubar, eles estavam matando as pessoas. As consequências De dessas forma- ações... de forma indireta, de forma sim. indireta, sim. E como o senhor De falou, forma a indireta, população sim. precisa acompanhar e saber tudo o que aconteceu, todo esse rombo na saúde, esse esquema de corrupção na saúde. O senhor falava, eu sei que o senhor não quer ainda antecipar, porque ainda tem muito que analisar, mas não tem como a gente deixar de perguntar das oitivas. Já estão previstos alguns nomes? Olha, como eu disse hoje na entrevista na rádio, eu montei uma estratégia junto com os meus colegas para que funcione a CPI. Vamos buscar dados, vamos analisar esses dados e aí vamos utilizar essas informações nas oitivas. Elas acontecerão, sim. Falar que vai ter uma CPI sem oitiva é a mesma coisa que ser em Roma e não enxergar o Papa. Agora, Os nosso nomes que não foco podem... acontecerão, o nosso foco é trazer ao sol do meio-dia, na Cuiabá dos 300 anos, a verdade sobre o que aconteceu na Santa Casa. E não terá nada de seletivo, não vai se poupar ninguém, independente de quem seja, vereador. Lúcio, eu tenho 31 anos na atividade como delegado de polícia aqui nesse estado. Nunca precisei andar de cabeça abaixada na rua pela minha atividade, mesmo porque eu tenho um compromisso com uma instituição e, acima de tudo, eu tenho um compromisso com a sociedade mato-grossense. Nós iremos conduzir a CPI na direção que ela tem que ser, da forma que ela tem que ser e, como a gente costuma dizer, infelizmente, doa quem doer. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, vereador.